Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Miller Ávila e eu vim hoje aqui conversar com a Daniela Prestes, que é psicóloga aqui no Hospital Pequeno Príncipe. Então, Dani, o que tu pode nos dizer sobre o impacto emocional da cirurgia e da doença em si, da escoliose, nos pacientes, nas famílias? Bom, primeiro eu agradeço o convite para participar desse bate-papo. Bom, a gente tem que pensar que a escoliose, assim como qualquer outro quadro ortopédico, ela acomete justamente o aparelho que dá suporte ao corpo, que nos possibilita a locomoção, que nos possibilita a atuação, a realização das nossas potencialidades. Então, esse acometimento já pode gerar uma série de complicações, porque no caso da escoliose, e que gera uma deformidade, ela é visível. Normalmente ela é visível. E essa visibilidade faz com que cause questões de autoconceito, questões de autoestima, porque ela incide justamente na fase da adolescência, que é o nosso maior número de pacientes, são pré-adolescentes e adolescentes. E meninas, né? A maior parte são meninas. O que acontece então? A fase da adolescência já é uma fase muito turbulenta para qualquer um. Ela é uma fase que envolve muitas mudanças corporais e psíquicas, ela envolve muitas perdas, então a gente perde o corpo da infância, a gente perde os pais da infância, porque aí a gente não tem mais aqueles pais idealizados, onipresentes, oniscientes. A gente perde também o status de criança para aceder a um outro momento. Então, a adolescente já vive uma série de mudanças na sua vida e de perdas, de incertezas e indefinições, e concomitante a isso aparece ainda mais uma deformidade, num corpo que ela já não está se reconhecendo. Ela já não reconhece como ela e ainda aparece essa deformidade. E o fato de ser visível e ser aparente para as outras pessoas gera muita insegurança e muito mal-estar, porque se deparar com uma deformidade, com uma limitação, tanto para a família como para o meio social, gera muita angústia. Haja visto o que a gente passa quando a gente vê alguém que tem uma deficiência. Aquilo incomoda. Então, muitas vezes, a forma de lidar com isso é esconder, é rechaçar, é não querer falar sobre o assunto. E quanto mais isso acontece com a paciente, mais isso acontece com a família, essa situação cada vez mais gera ansiedade, gera medo, gera estresse, gera confusão, inclusive esse estigma social também. Muitas adolescentes contam para nós, por exemplo, que elas sofrem bullying no meio escolar, né? E esses medos, essas ansiedades são compartilhados também com os pais, que se desorganizam muito sobremaneira quando recebem essa cirurgia do diagnóstico e depois do tratamento. Né? Eu vejo às vezes que às vezes os pacientes chegam com uma deformidade bem acentuada já e que é bem visível, às vezes mesmo com a roupa, e os pais nunca viram e ouviram recentemente, e às vezes o próprio adolescente diz que nunca viu uma deformidade. Eu penso, mas é muita deformidade, né, para um adolescente que geralmente está cuidando do próprio corpo, está se olhando no espelho e está observando essa mudança, e isso é uma coisa que chama atenção às vezes, né? Sim, o que pode acontecer também é que, de fato, quem encontra e quem convive todos os dias pode não estar tão atento a isso e não ter um olho clínico como teria um médico, por exemplo, ou alguém de fora. E também pode ser, infelizmente, uma forma de negar a situação. É tão incômodo, é tão doloroso se deparar com isso, que o psiquismo, como um mecanismo de defesa, nega que aquilo possa estar acontecendo, né? E os pais também. Os pais, eles podem vivenciar de algumas formas. Alguns pais podem entender que essa deformidade é algo que é passível de acontecer com qualquer adolescente, que não tem uma explicação, não tem um culpado, um responsável. Porém, eles podem entender também como uma imperfeição do ser humano, como uma limitação, como uma impotência, né? Porque os filhos são o narcisismo dos pais renascido. Então, aquilo que eles sofreram, eles não querem para os filhos, tudo que é possível dar, eles querem oferecer para os filhos. Então, ver isso nos filhos é muito incômodo, é altamente desorganizador. E eu diria que tem um pouco de culpa também, né? Isso é uma coisa que a gente tenta conscientizar e tenta falar para os pais, que não é porque não cuidou, não é porque usou mochila pesada, não é porque caiu, não é porque
fez alguma coisa ou porque não fez alguma coisa, né, por falta de cuidado, né, é porque era para ser. É como se fosse, digo sempre que é como se estivesse na receita de bolo do paciente. Né? Se a gente conseguisse entender isso lá quando nasceu, a gente saberia que lá com 11, 12 anos ela ia desenvolver escoliose, independente do que pudesse ser feito no meio do caminho. E, bom, tu sabe, eu já te falei várias vezes que tu fazes milagres com os nossos pacientes às vezes, né? Aliás, às vezes não, sempre. Porque receber a notícia, o diagnóstico da escoliose e receber a notícia às vezes de que o paciente precisa de um tratamento cirúrgico, que ainda existe aquele mito de que o paciente vai fazer cirurgia, não vai mais caminhar, ou vai ter muita alimentação, vai levar 3 meses para sair da cama. Isso é uma avalanche no paciente, às vezes, no consultório. Então, é muita informação, às vezes, em uma consulta, ou 2 ou 3, às vezes, que é necessário. Então, às vezes, esse trabalho com o paciente, sempre que possível, eu mando os pacientes para ti, já há anos. Como tu percebe a importância disso, ou a facilitação disso para os pais e para os pacientes, para aceitar o diagnóstico, aceitar o tratamento, e como que isso ajuda depois na realização e na recuperação dos pacientes? Bom, a informação dentro de um preparo para uma cirurgia, não só no preparo geral, mas no preparo psicológico para a cirurgia é fundamental, né? Você passar informações claras e detalhadas, primeiro que funda uma relação médico-paciente de qualidade, né? Médico-família de qualidade. Essas informações elas vão permitir que dentro daquela situação que é nova, que é desconhecida para a maior parte dos pacientes, que um diagnóstico como esse e depois o tratamento que é proposto, que muitas vezes é vivenciada como uma crise, né, que desorganiza psicologicamente e dispara comportamentos inadequados para aquela situação, a informação então pode ajudar a conter e a controlar isso. A informação ela é super importante porque ela permite um maior conhecimento da situação e, por conseguinte, um controle cognitivo. Você tem mais na sua mão a possibilidade de entender e de lidar com isso. A informação, então, sendo organizadora, ela também apazigua, ela abranda todas as implicações emocionais, porque ela sai de um campo desconhecido e familiariza a situação para aquele que recebe a informação. Então, ele é de fundamental importância, porque também a gente coloca aquele paciente, que nosso maior número são de adolescentes, numa posição participante. E isso faz toda a diferença para um adolescente. Quando eu falei que tu faz milagres com os nossos pacientes, o pessoal talvez não entenda, é que tu falou em relação médico-paciente. Eu diria que, na verdade, é uma relação equipe-paciente. Né? Tu faz parte da nossa equipe aqui dentro do hospital. Sim. E então eu vejo que os pacientes ficam muito mais tranquilos, ficam muito mais... a recuperação deles é mais rápida, a recuperação deles é mais fácil, menos traumática para eles, para os pais. Então isso é que eu chamo de... que é a diferença que faz, né? Ou seja, uma equipe falando a mesma língua, uma equipe trabalhando junto, em sincronia, dá uma segurança muito maior para os pacientes. Sim, se é então que eu possa retomar um pouco, de fato tem essa questão, eu penso bem inicial, que é quando o médico dá esse diagnóstico e pode passar as informações necessárias, e tem também um segundo tempo, que é esse de um preparo psicológico pré-operatório, né, onde eu posso, junto com o paciente e com a sua família, dar tratos às informações que foram dadas pelo médico. Né? E além disso, eu acho que complementa o trabalho de um preparo psicológico, que além de trabalhar as informações, a concepção que o paciente fez e a família fez da cirurgia, da diagnóstico e da proposta de cirurgia, e ao longo do tratamento, né? É também fazer uma visita no contexto hospitalar, fazer uma visita no centro cirúrgico, utilizar representações com os materiais que eu tenho, mostrar fotografias, vídeos. Então tudo isso vai familiarizando para esse paciente, para sua família, vai tornando mais concreta e palpável a experiência para eles. Porque é necessário ter uma equipe multiprofissional, porque a saúde não é seara de uma única área profissional. Não existe um único profissional da saúde que dê conta de todas as questões que envolvem o ser humano, né? Porque não existem só as questões físicas, existem as questões sociais, as questões emocionais, religiosas, enfim. Tudo isso compõe o ser humano e não tem um só que possa
dar conta disso. É importante também que então tenha uma equipe coesa, que cada profissional conheça o que o outro profissional faz e saiba então como indicar o outro profissional e saiba também como pode aproveitar dos seus serviços. É importante que essa equipe se converse, fale a mesma língua, porque isso, além de ser proveitoso para a própria equipe, é muito importante para o paciente. E isso ajuda muito os pacientes quando vêm contigo depois voltam no consultório, é outra conversa já, porque às vezes, por mais que eu dedique tempo aos pacientes no consultório, em quantas consultas eu consigo, pelo menos uma vez antes da cirurgia, na indicação, 1 ou 2 consultas e antes da cirurgia, todas as informações que tu passa para o paciente faz uma diferença muito grande. Inclusive, e tu sabe disso, né, durante a recuperação depois da cirurgia. Né, quando a gente vai botar o paciente para sentar, às vezes no mesmo dia da cirurgia, ou para caminhar, os pacientes já estão preparados, já sabem aquela rotina que eu já falei, tu já falou também, então já foi reforçado, já sabem que isso não é uma coisa que surgiu na hora, né? Ao passo que, se a gente não faz todo esse trabalho, é muito provável que apareçam comportamentos assim, que os pacientes não aceitem procedimentos no pós-operatório, que eles recusem os cuidados, que eles desencadeiem pânico, às vezes terror noturno, inapetência, qualquer outra reação, que seja até psicossomática, mas que foi decorrente desse período anterior. E isso implica nos resultados médicos. Então, por isso que é um trabalho casado, porque todo o trabalho junto, a tendência é que quanto mais profissionais atendam junto, mais fácil serão solucionar os problemas do pós-operatório. Isso mesmo. Então tá, Dani, te agradeço muito por ter participado comigo aqui nessa gravação, tá? E, pessoal, tenho certeza que foi muito bom a conversa com a Dani aqui, certamente foi proveitoso para vocês também. E para saber mais sobre escoliose, acompanhe minhas redes sociais.